Ali Khamenei, que classificou nesta última quinta-feira Israel de regime dos lobos sionistas na abertura da 16ª cúpula dos países não alinhados. O primeiro-ministro israelense apresentará nas Nações Unidas a verdade sobre o regime terrorista iraniano quando falar na Assembleia Geral da ONU no final de setembro, anunciou a sua assessoria de imprensa. Egito e ONU questionam o Irã na reunião dos não alinhados. O presidente egípcio Mohamed Morsi e o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, questionaram Teherã na abertura da cúpula sobre as posições do Irã sobre o seu programa nuclear e sobre a crise na Síria. Davi, vamos fazer um breve resumo sobre como o nosso ouvinte pode acessar a tecnologia para ouvir a Hora Israelita. Quem quiser ouvir via computador, como deve fazer? A pessoa deve acessar pelo seu computador a internet e entrar no site www.horaisraelita.com. E quem quiser ouvir a Hora Israelita durante a semana, o programa atual? O programa atual, pessoal, entra logo na primeira página, já vai ter o programa da semana passada, né? Vai estar escrito lá, último programa, então se a pessoa quiser assistir é só botar play, né? Tem um play gigante ali, o botão de play. E também pode entrar na aba de menus programas e assistir programas ainda mais antigos um pouco. Davi, isso pode se escutar em todo mundo? Qualquer lugar, é pela internet, é horaisraelita.com. E a Hora Israelita pode ser vista também, né? Pode ser vista, agora nós estamos no ar, na verdade eu acabei de entrar que estava sem internet aqui, né? Pode entrar através do site horaisraelita.com também no menu ao vivo e nos ver aqui por vídeo também transmitindo. Daqui a pouco a Jade vai cantar uma música hebraica, o pessoal pode ouvir e ver a Jade cantando. Sim, isso vai ser muito legal. A Jade vai cantar e vocês podem vê-la. E passamos a apresentar a crônica semanal do professor Boris Weinstein. E assim falou o povo judeu. E o mundo se deu conta que uma nova era surgiu com uma nova civilização, onde as pessoas ganharam o direito da justiça e os princípios da igualdade, onde se podia definir que todos têm direito à vida, dentro de uma norma de segurança, e o privilégio de escolher o destino a seguir, caminhando para o horizonte, onde o sol brilha iluminando o trajeto de toda a humanidade, sem restrições ou leis, que detenham no caminho do progresso, fazendo sua própria jornada, onde o infinito é o limite daqueles que amam a liberdade e que propõem uma vida para todos com dignidade, sendo que o Estado de Israel, hoje em dia, oferece todas essas condições dentro da igualdade e a vontade da escolha seja espontânea, sem pressão, balançando os critérios da irmandade e fraternidade, onde a vida desfralda uma bandeira emanada pelo Supremo Arquiteto. Quando falamos Israel, logo nos vem à mente algo que é belo. É a sua capital eterna, Jerusalém, onde pode-se dizer que essa cidade, desde seu surgimento, foi e é a capital sagrada do povo judeu, lembrando sempre que dentro dos princípios dos pensamentos, podemos dizer que Israel, que atravessa todos os tempos, conserva Jerusalém como a cidade sagrada indivisível do povo judeu. Jerusalém é o centro de todas as religiões, onde os judeus guardam e veneram como símbolo de suas tradições. Jerusalém, cidade de ouro, onde o sol brilha com mais intensidade, onde a glória de Deus resplandece e onde o coração do povo judeu pulsa mais forte. Jerusalém é e sempre será o orgulho e a eterna capital da nação judaica. Hora Israelita pela Bandeirantes. E queremos comunicar ao nosso correspondente Nelson Burs, que está nos acompanhando via internet em Israel,
da dificuldade de ultimarmos o link telefônico com Israel. Por favor, se possível, poderia nos chamar. E registramos aqui o e-mail do ouvinte, também sendo participante, Jorge Aníbal Ferreira, que escreve de Ushuaia, a Patagônia Argentina. Olá, amigos da Hora Israelita. Somos nós ocidentais, historicamente, graças aos judeus, e não temos nada a ver com costumes e filosofia de vida oriental. Então eu faço a seguinte pergunta: no mundo se desenvolve uma guerra entre ocidentais e orientais, ou entre judeus e palestinos? Por favor, peço a alguém faça esclarecimento a respeito. Desde já agradeço antecipadamente pela resposta e feliz semana abençoada a todos. Bom, Dr. Jorge Ferreira, recentemente foi exibido um documentário chamado Obsession, ou Obsessão, que ele foi produzido pela Mídia Sem Fronteiras. Ali, no documentário, dizia o seguinte: a guerra é do Islã radical contra o resto do mundo, e não entre judeus e palestinos, até mesmo porque os judeus e palestinos, desde muito tempo atrás, eram povos que viviam pacificamente. Então, o que diz esse documentário, que é muito interessante, se o senhor tiver acesso, e quem tiver acesso, e puder assistir esse documentário chamado Obsession, diz que a guerra é entre o Islã radical e o resto do mundo, e não entre o Islã, nem entre os judeus e palestinos, e sim apenas aqueles radicais muçulmanos e o resto do mundo. Fábio, como os prometemos no início do programa, a Jade Macedo, que é a voz feminina agora aqui da Hora Israelita, gente jovem, vai tocar uma música em homenagem ao aniversário da Hora Israelita ao vivo. Vocês podem assistir pela horaisraelita.com. A Jade cantando qual música, Jade? Adon Olam. Adon Olam. Então vamos lá. Adon Olam, Asher Melech, B'terem kol Yeti Nivrach, Let Naseh, Behefto kol, Azay Melech, Shemo Nikra, Ve'acharei Kihot HaKol, Levado, Imoch Nara, Ve'u Haya, Ve'u Oveh, Ve'u Yeh, B'tifara. Adon Olam Asher Melech, B'terem kol Yetzi Nivra, Le'et Nasa Behefto kol, Azay Melech, Shemo Nikra, Ve'acharei Kihot HaKol, Levado, Imoch Nara, Ve'u Haya, Ve'u Oveh, Ve'u Yeh, B'tifara. Adon Olam Asher Melech, B'terem kol Yetzi Nivra, Le'et Nasa Behefto kol, Azay Melech, Shemo Nikra. E agora vai interpretar o quê? Oi? E agora? Qual é a vossa música? Colocar parabéns a você em hebraico. Isso. Então vamos lá, todos juntos. Yom Holedet Sameach, Yom Holedet Sameach, Yom Holedet Sameach, Yom Holedet Sameach. Hora Israelita pela Bandeirantes. E passamos a apresentar a culinária judaica. As aulas da professora Helena Zalmanovitch. Mas antes, já está na linha o nosso correspondente de Israel, o estimado e querido jornalista Nelson Bursk. Bom dia, Nelson. Em Porto Alegre são 8 horas e 42 minutos e a temperatura é de 18 graus num dia de sol, praticamente. Bom dia, Dr. Jacó, amigos da Hora Israelita. Em Ramat Gan, 2 horas e 42 minutos, tempo bom, temperatura de 31 graus. Pouco menos de um mês antes de terminar o verão, caiu a primeira chuva em Israel, o que significa a chegada do outono com certa antecedência. A precipitação ocorreu em Naharia, norte do país, quase meia hora, e foi comemorada pelos habitantes. O ministro de Relações Exteriores, Avigdor Lieberman, convidou o presidente egípcio Mohamed Morsi para visitar Israel. Lieberman afirmou que Morsi garantiu a manutenção do Tratado de Paz entre os dois países. Essa visita seria histórica,
Antes, apenas Anwar Sadat em 78 e Hosni Mubarak em 95 estiveram no Estado judeu. A partir da meia-noite, a gasolina passará a custar 8 shekalim com 25 centavos, preço recorde na história do país. Gás, eletricidade e água também terão aumento. O motivo dos reajustes é a taxa de mão de obra, que passa de 16% para 17%. Eu lembro aos ouvintes que 8 shekalim com 25 centavos é equivalente a R$ 4,125. Em 2 semanas começa o Ano Novo Judaico. O jornal Israel Hayom, em conjunto com a ONG Tahlit, realiza a campanha Adote uma Família, para que todos os lares israelenses possam comemorar as festas com dignidade. Segundo números atuais, 25% da população vive abaixo da linha da pobreza. A delegação israelense está fazendo bonito nas Paralimpíadas de Londres. A nadadora Inbal Fizro ganhou 2 medalhas de bronze em 50 e 200 metros livre. No masculino, Yitzhak Matitlelov também levou o bronze nos 200 metros e conquistou sua 4ª medalha. De Israel, parabenizo pelo aniversário da hora israelita. Nelson Burdi. Nelson, muito obrigado. Também agradecemos o acompanhamento da hora israelita e o retorno da comunicação que estava muito difícil aqui. Nelson, gostaríamos de saber de ti quais são as reações do povo de Israel, afinal das contas, sobre essas manifestações avulsas, inclusive de um antigo chefe do Estado-Maior aí de Israel, desaconselhando qualquer represália ou qualquer ação preventiva contra as pesquisas atômicas desenvolvidas no Irã, com o fim objetivamente bélico de construir uma bomba atômica. Olha, na verdade, manifestações existem várias, né? Por exemplo, o ex-ministro de Defesa de Israel, Amir Peretz, afirmou essa semana que Israel não deve esperar pelo Irã. Ou seja, Israel não deveria esperar por uma definição se o Irã vai terminar o seu projeto atômico ou não. Israel teria que fazer um ataque preventivo. O Gabi Ashkenazi, que é o ex-chefe do Estado-Maior, disse que Israel no momento não está pronto, ou o exército de Israel, na opinião dele, deve atacar, mas não nesse momento porque não está pronto. Quer dizer, opiniões têm ocorrido várias. Inclusive ontem no Canal 2, o vice-primeiro-ministro Dan Meridor não foi taxativo quando foi perguntado sobre o ataque do Irã. Ele disse que essa era uma questão interna e que ele não tinha uma opinião formada e que ele não iria se colocar individualmente, ele ia esperar uma definição do gabinete do primeiro-ministro. Ou seja, as pessoas que não estão no foco do governo estão dando a sua opinião. As pessoas que estão no foco do governo têm sido cautelosas porque sabem que qualquer declaração de um chefe de Estado ou de alguém ligado ao gabinete pode ser uma declaração de guerra. Por outro lado, no Irã, nós temos o presidente do Irã e o Ayatollah Supremo dizendo que vão destruir Israel. Nelson, e nos conte como foi nessa última semana aquele treinamento de emergência realizado aí em Tel Aviv, já que você mora muito próximo, você mora na cidade de Ramat Gan. Como é que foi o impacto desse treinamento, como é que as pessoas reagiram, como é que tudo ocorreu? Olha, esses treinamentos que ocorrem, eles já ocorreram em 2009, já ocorreram em 2010, já ocorreram em 2007. Obviamente que mobilizar o centro de Tel Aviv é mobilizar o coração do país, é mobilizar muita gente, é estar preparado para um ataque que normalmente Israel só passou por esse ataque quando ele terminou na Guerra do Golfo, né? Então realmente é uma movimentação de uma série de pessoas, mas naquela região ali, eu até diria o seguinte, pela movimentação de pessoas, é uma região problemática, mas aquela região tem bunker para todo mundo. Eu me preocupo mais com a zona sul de Tel Aviv, com os bairros próximos à rodoviária, como se na semana passada o bairro Atikva, que não tem bunkers particulares, são bunkers públicos, construídos há muitos anos atrás, e hoje a população é muito maior.
Então, para mim, esse seria um problema muito mais grave. Agora, eu posso dizer para vocês que em escolas, por exemplo, há todo um sistema com as crianças, toda uma orientação, todo um trabalho preparativo. Eles já estão, como posso dizer, prontos para um ataque. Não é bonito falar uma coisa dessas, mas é a realidade. Nos hospitais também, o mesmo trabalho que é feito nas escolas com as crianças é feito nos hospitais com as pessoas que estão internas. Então, existe um preparo muito grande de Israel, tanto para em caso de guerra, como em caso de terremoto também, que não é o caso no momento, mas em Israel também tem uma estrutura muito grande para terremotos. Enquanto não há um grande terremoto aqui, que é previsto um grande terremoto nessa região a cada 100 anos, nós seguimos ajudando outros países quando há fenômenos da natureza, catástrofes dessa forma. Nelson, muito obrigado, e gostaríamos que permanecesse na linha de serviço, por favor. Um abraço para você, excelente o informe. Até o próximo domingo. E agora registramos, quando são 8 horas e 49 minutos, o contato da ouvinte Maria do Carmen Menogas, que escreve diretamente de Montevidéu, no Uruguai. Estimados apresentadores da Hora Israelita, quero desejar a vocês e a todos os ouvintes do programa um feliz aniversário de 66 anos. Parabéns pelo programa, parabéns pela rica cultura que nos oferecem todos os domingos, parabéns pelo esforço e dedicação, que é a maior delícia que por vosso intermédio nos alimenta o coração e conhecimento que tanto orgulha ao povo judeu. Recebo um grande abraço, um fortíssimo shalom e toda a minha eterna admiração. Sua fiel ouvinte Maria do Carmen Menogas, que é a nossa ouvinte fiel também e sempre participante aqui em todos os domingos. Muito obrigado, dona Maria. E passamos a apresentar as notas das entidades locais. Sinagoga Centro Israelita. O Centro Israelita está oferecendo oportunidade aos jovens maiores de 23 anos para que se associem à nossa entidade com preços reduzidos. Estaremos assim viabilizando os diversos projetos culturais oferecidos aos jovens da nossa comunidade. Convidamos para um especial Kabbalat Shabbat no dia 14 de setembro, às 19h30, comemorando os primeiros 95 anos do Centro Israelita Porto Alegrense, último Shabbat anterior a Rosh Hashanah. É tradição visitar nos cemitérios os entes queridos antes do Yom Kippur. Convidamos a nos acompanhar nas cerimônias que acontecerão no domingo, dia 23 de setembro, nos nossos cemitérios. No Cemitério da Tristeza, a cerimônia começará às 10 horas e no cemitério da Rua Guilherme Michel, às 11 horas. Ambas as cerimônias serão realizadas em conjunto com a Cibra. Atenção para o horário especial de visitação do cemitério na Rua Guilherme Michel. Nos domingos dos dias 2 e 9 de setembro, o cemitério estará aberto das 8 às 16 horas. No dia 16 e 17, véspera e primeiro dia de Rosh Hashanah, deverão ser evitadas as visitas ao cemitério. Desejamos a todos Shavua Tov, uma boa semana. Mahar é o programa educativo destinado a crianças do 2º ao 4º ano, onde são transmitidos valores judaicos de uma forma lúdica. Os encontros acontecem às sextas-feiras, das 17h15 às 19h10, um projeto aberto para todas as crianças dessa faixa etária. Os alunos do Colégio Israelita podem vir em transporte escolar, que sai do colégio às 17 horas, iniciando as atividades com o lanche coletivo. A coordenação é da Morassônia Schwetz, com os madrihim Natan Nemetz e Salomão Nessilovitz. Os interessados poderão entrar em contato com a Secretaria pelo telefone 3279-6542 ou pelo e-mail secretaria@centroisraelita.com.org.br. E recebemos aqui do ouvinte Davi Castilho Almenda o seguinte comunicado: festa de 90 anos do Centro Hebraico será no Hotel Plaza São Rafael. O jantar será brilhantado com 2 shows, um grupo de dança e também com a cantora Liliana Benveniste da Argentina. Show Prata da Casa, com o grupo de dança Leacas Darqueno do Centro Hebraico e, como eu falei, a cantora argentina Liliana Benveniste no próximo dia 9 de outubro, na terça-feira,
19 horas e 30 minutos no Hotel Plaza São Rafael, convites limitados e informações e reservas pelo telefone 3225 1559, repetindo, 3225 1559, então no próximo dia 9 de outubro, 90 anos do Centro Hebraico no Hotel Plaza São Rafael. Nota da Cibra. Nessa última quinta-feira, dia 29 de agosto, a Cibra fez 76 anos. Foram 76 anos dedicados a fomentar e fortalecer o judaísmo no Rio Grande do Sul e no Brasil. Na terça-feira passada, tivemos a palestra Goethe nos Trópicos, os refugiados judeus alemães como mediadores culturais, numa promoção conjunta da Bnei Brit, da Cibra e do Instituto Goethe, com palestra da doutora Marlene Eckel, da Alemanha. Já na quinta-feira, dia 30, tivemos a palestra Rashid Etroyer, uma herança espiritual e intelectual, no recinto da Cibra, promoção dedicada à memória do Dr. Leonardo Foldberg, dentro do ciclo Os Grandes Pensadores do Judaísmo. E ontem tivemos um Shabbat diferente, na Serra Gaúcha, em Gramado. O serviço religioso de Kabbalat Shabbat foi realizado no Gramado Master Palace. Após a reza, houve um saboroso jantar de Shabbat. Também recebemos aqui da Vitsu o seguinte comunicado: Matinê na Vitsu. Será exibido o filme Minhas Tardes com Marguerite. Próximo dia 11 de setembro, às 15 horas, no auditório da Federação Israelita, que fica na João Teles 329, no TR. Então, no próximo dia 11 de setembro, já coloque na sua agenda, às 15 horas, Matiné na Vitsu, filme Minhas Tardes com Marguerite. Fábio, diz o ditado: quando o rabino se alegra, todos nós nos alegramos. Se casou na semana passada em Nova York o filho do rabino Mendel, líder of the Moramim, do Beit Rabat, o Sádia, com a presença de muitos gaúchos que foram lá prestigiar. Parabéns, então, ao rabino Mendel e sua esposa e toda a família liberal. São os nossos votos de Mazel Tov, toda essa família. A Hora Israelita se associa a essas homenagens ao rabino Mendel, que há tantos anos está prestigiando nossa comunidade. 30 anos ou mais, 31 anos aí, gente. Sinagoga União Israelita. Objetivando aprimorar a segurança dos Yamim Noraim e também proporcionar maior comodidade aos sócios, cônjuges, dependentes e amigos que frequentam a instituição, informamos que já estão sendo entregues em secretaria, no horário comercial, os cartões personalizados de acesso para as atividades de Rosh Hashanah, que neste ano será de 16 a 18 de setembro, e de Yom Kippur nos dias 25 e 26 de setembro. Na Sinagoga União Israelita Porto Alegrense, a participação nos ofícios religiosos é livre de pagamento. Parabenizamos as Haverot Naamat pioneiras e convidamos toda a comunidade para o 53º Bazar Anual desta entidade, que ocorre hoje das 10 às 18 horas, na sede da Hebraica. A propósito, não é de se perder hoje, depois das 10 horas, lá na Hebraica, o grande Bazar da Naamat Pioneira, já tradicional em nossa cidade. Não é de se perder. E também registramos aqui o e-mail da ouvinte Angélica Brito. Parabéns, pessoal, companheiros de todas as manhãs, nos domingos ensolarados ou chuvosos, frios ou quentes. Saúde, paz, amor, alegrias, prosperidade, vida longa e fé. Grande abraço, Angélica Silva Brito e Salvador Magriço. Há 66 anos, eu não conheço algum programa no mundo que tenha cidade. Talvez exista, mas eu não conheço. É verdade, para o nosso registro, o programa mais antigo aqui da América do Sul, pelo menos, ou quem sabe até o mais antigo do mundo em atividade, né? E aí, de fins filantrópicos, de fins comunitários, não comerciais. E vamos para um breve espaço aos nossos comerciais. Sou publicitária, sou mãe, sou esposa, sou mulher, sou dona de casa e sou síndica do meu prédio. Na realidade, eu estou muito tranquila e eu só tenho isso porque eu tenho a Guarida como parceira, sempre que eu preciso. O dia a dia da Guarida não é feito apenas de imóveis e condomínios. É feito de sonhos e projetos de vida. Guarida Imóveis. Tudo que a gente faz é por você. Então vem a ponto mais tranquilidade, mais segurança, mais rentabilidade, é mais
Cartão Portocred Financeira. Mais din-din pro seu din-din. Ligue 3014-7700. A Delicatessen Lehain oferece e aceita encomenda dos melhores pratos típicos da culinária judaica, além de ser especializada em produtos com selo kasher. A Delicatessen Lehain fica no coração do Bonfim, Fernandes Vieira, 418, telefone 3311-2323. Se você quer criar publicidade popular, se você quer inovar publicidade popular, se você quer divulgar publicidade popular, se você quer ganhar publicidade popular. Aumente suas vendas. www.publicidadepopular.com.br. Hora Israelita pela Bandeirantes. E agora sim, vamos à gostosa culinária judaica com a professora Helena Zemanovitz, a quem renovamos nossos agradecimentos pela gentil atenção que teve conosco, enviando 2 saborosos pratos típicos da cozinha judaica, Fruden e Honiglecker. Muito obrigado, dona Helena. Bom dia a todos. Um feliz aniversário à Hora Israelita, muitos e muitos anos de vida, e que tenha só essa oportunidade sempre de nos trazer notícias e esse intercâmbio cultural tão importante. E também convido desde já, daqui a pouco, terminada a Hora Israelita, a nos encontrarmos no Bazar das Pioneiras. É o 53º Bazar, vai ser ali na Hebraica, na João Teles, vamos nos encontrar ali. Então vamos hoje fazer o bolo de mel para Rosh Hashanah, o Honiglecker. Nós vamos então precisar de uma lata de leite condensado, uma lata de leite de vaca, uma colherinha de chá de canela em pó, uma colher de chá de cravo em pó, uma colher de chá de Nescafé ou outro café solúvel e uma xícara de mel. Misturamos todos esses ingredientes líquidos e vamos acrescentar 3 xícaras de farinha de trigo peneiradas, 2 colheres de chá de fermento em pó e 2 colheres de chá de bicarbonato de sódio. Sempre que trabalharmos com mel, temos que usar o fermento e o bicarbonato, porque fica uma massa pesada e ela precisa dessa força para crescer e desenvolver. Misturamos todos esses ingredientes e colocamos numa assadeira untada, enfarinhada, levamos ao forno. Um forno médio, mais ou menos 45 a 50 minutos. Assim que nós tirarmos do forno, nós já vamos ter um tablete de chocolate meio amargo, bem cortado, colocamos por cima do bolo ainda quente. E uns 10 minutos mais ou menos depois, com o calor do bolo, esse chocolate derrete, então nós podemos alisar com uma faca. É uma delícia. Eu vou repetir essa receita do Honiglecker, que é um bolo de mel. Uma lata de leite condensado, uma lata de leite de vaca, uma colher de chá de canela em pó, uma colher de chá de cravo em pó, uma colher de chá de café em pó solúvel e uma xícara de mel. E os ingredientes secos são 3 xícaras de farinha de trigo peneiradas, 2 colheres de chá de fermento em pó e 2 colheres de chá de bicarbonato de sódio. Mistura tudo e coloca na assadeira, vão ter um Honiglecker maravilhoso. Bom domingo e mais uma vez, parabéns, Hora Israelita. Parabéns. Muito obrigado, professora Helena. A senhora contribui muito para o sucesso de nossa programação. Obrigado. E agora vamos diretamente ao Rio de Janeiro com o professor Herman Glantz. Bom dia, professor Herman. A temperatura aqui em Porto Alegre está 18 graus, um dia maravilhoso aqui, ensolarado. Para gaúcho, até 18 graus, a temperatura é muito boa. Sei que não é o mesmo para os cariocas aí. Então, aqui no Rio estamos com 23 graus e meio, um ótimo sol e a praia vai bombar. Mas, senhores ouvintes, 70 anos depois,
ainda existe perigo. No dia 30 de agosto passado, completaram-se 70 anos desde quando o Brasil entrou na guerra contra o socialismo nacionalista ou simplesmente nazismo. Ninguém lembrou. Embora representou um momento de mudança na política e na vida do país. 70 anos depois, ainda temos que nos preocupar e tomar atitudes contra o império do mal. Continua o apaziguamento e o antissemitismo passa um tanto travestido em antisionismo, antigoverno de Israel, tirando o direito de Israel existir, mas apoiando o direito do nacionalismo dos outros. E o dia de hoje, 2 de setembro, marca os 67 anos da rendição do Japão na Segunda Guerra. O dia da vitória, comemorado em 8 de maio, marcou a rendição da Alemanha. O Japão só se rendeu depois de suportar as 2 bombas atômicas. Não houve notícias na mídia. E pelo dia 1º de setembro, saudamos os 66 anos da hora israelita de Porto Alegre, cumprimentando os bons amigos Jacó Alperin e Dália Saitovich, o Betão, o Fábio e tanta gente, ilustre Marcos Beyer, e a relação já fez, o doutor Jacó Alperin já fez, não vamos repetir. Mas continuando, vamos fazer uma citação sobre esses problemas que nós observamos. O jornalista italiano não judeu, Giulio Meotti, publicou ontem um artigo intitulado Reconheço o Perigo. Ele diz, vamos citar um pequenino trecho só. Quando os judeus usando kippá, juntamente com não-judeus, marcham na Suécia para demonstrar não estarem intimidados, eu reconheço o perigo. Quando o antissemitismo voltou a ser a moeda mais comum da política na Europa, eu reconheço o perigo. Quando o rabino-chefe de Lyon recebe ameaças de morte, com fotos, eu reconheço o perigo. Quando um rabino e sua filhinha são atacados no meio da rua em Berlim, eu reconheço o perigo. Nós acrescentamos o seguinte, aconteceu esse fato nesta semana que passou, e houve uma passeata em Berlim de judeus e não judeus, todos usando kippá, para protestar contra essa barbárie. Quando guardas patrulham as ruas de Roma, nas proximidades de uma escola judaica, usando detetores de metal e procurando explosivos, eu reconheço o perigo. Quando eu, o articulista escreve, um não-judeu, recebo cartas dizendo seu inseto comedor de fezes, voando em torno dos bostos dos sionistas, como lhe é natural, e quando meu nome aparece na lista da máfia hebraica, como se diz em italiano, eu reconheço o perigo. Vamos parar por aqui, porque o artigo é longo. Mas nós temos aqui na cidade do Rio de Janeiro também, e deve-se reconhecer o perigo, quando o candidato do PSOL queima a bandeira de Israel em praça pública, taxando o Estado de Israel de nazista, fato que nada tem a ver com as eleições. E escreveu no site do PSOL, somos contra o Estado racista e nazista de Israel e a sua política. Da mesma forma, saudamos com entusiasmo as diversas intifadas palestinas e nos colocamos claramente ao seu lado. Escrevendo ainda, toda a história e tradição da esquerda marxista e socialista tem sido
de rejeição ao sionismo, o que é bem diferente de ser antissemita. Diante do ocorrido, instamos os amigos do candidato a prefeito pelo PSOL, que está em segundo lugar nas pesquisas, se as pesquisas são válidas, instamos até os judeus a tomarem uma atitude como aconteceu em Porto Alegre com o PCdoB. Fato que fez o candidato a prefeito se manifestar, declarando que o tal candidato a vereador é um militante combativo, mas errou, deixando claro, entretanto, que se pode ser contra o governo. Assim, quis desviar o foco, porque a posição que figura no site do PSOL, com o texto do tal candidato militante, é posição bem clara contra o Estado, conforme citamos. E ainda mais, dizendo-se contra o sionismo, negou o direito à autodeterminação judaica, mas apoiou a dos palestinos, concluindo se tratar-se de antissemitismo. E veja-se mais, apoiando a intifada numa forma de se continuar a matar os judeus, como na triste Shoah. E o texto desse militante foi reafirmado depois do pronunciamento do candidato a prefeito, esclarecendo que o fazia devido aos protestos da direita sionista contra o PSOL, sem se dar conta de que a esquerda sionista não deixa de ser parte do sionismo que declara repudiar. Não tem como escapar. Martin Luther King já dizia que quando alguém diz que é antissionista, quer dizer mesmo que é antissemita. Quem lê os textos do PSOL fica contra Israel, porque não distingue Estado e governo, não entende a diferença entre direito ao nacionalismo e que se nega o mesmo direito aos judeus. Só parafraseando Castro Alves, existe um grupo, também nosso, que a bandeira empresta para encobrir tanta infâmia e covardia, e deixa transformar-se nessa festa em não pimpulho de bacante e fria. Senhores ouvintes, ficamos por aqui, desejando a todos um bom domingo, este domingo de sol, uma boa semana e até domingo que vem, se Deus quiser. Muito obrigado, Herman. Excelente comentário. Até o próximo domingo e muito obrigado pelos cumprimentos. 9 horas mais 11 minutos, 9h11, estamos aqui pela sua Rádio Bandeirantes, AM 640, estamos recebendo diversos contatos dos ouvintes pelo endereço horaisraelita@hotmail.com. E registramos agora também do ouvinte Davi Castilho Almeida, fazendo uma complementação àquela notícia da comemoração dos 90 anos do Centro Hebraico. Ele está dizendo que está confirmada a vinda do embaixador de Israel, Rafael Eldad, e da sua excelentíssima senhora embaixatriz pelo jantar dos 90 anos do Centro Hebraico, que será no próximo dia 9 de outubro, no Hotel Plaza São Rafael. Também escreve de novo o ouvinte Jorge Aníbal: queridos amigos da Hora Israelita, quero agradecer e também parabenizar vocês pelo aniversário da Hora Israelita, já que coincide com o meu, que também é do dia 2 de setembro. Parabéns, então, obrigado pela audiência, Jorge Aníbal Ferreira, que nos escreve diretamente da Patagônia, Argentina. E o ouvinte Abdala Pereira Raal escreve: ouvintes da Rádio Bandeirantes, meu cordial bom dia. Curiosidade sobre o que a humanidade deve ao povo israelita. Mais de 2 bilhões de cristãos e mais de 1 bilhão e 500 milhões de muçulmanos têm sua fonte geradora a Torá ou Bíblia judaica. Isso somente no que tange a religião, fora de outros ramos das ciências. Também não posso deixar de mencionar o período de ouro na Península Ibérica, quando muçulmanos, judeus e cristãos viviam em completa harmonia e fora o apogeu da cultura árabe islâmica. De lá para cá, pelo radicalismo, a cultura árabe decaiu, também para agradar a todos, para quem se considera ateu,
temos Karl Marx, Trotsky, Rosa Luxemburgo, todos judeus. E quero me congratular com mais um aniversário do programa Hora Israelita. Salam Aleikum, Shalom, Abdallah Pereira Hal. E agora vamos conversar, como já anunciamos, com o Dr. Sérgio Vider, que é o coordenador latino-americano do Centro Simon Wiesenthal, uma ONG reconhecida pelas Nações Unidas com relevantes serviços prestados na área da expansão do judaísmo e da condenação ao antissemitismo. Bom dia, doutor Sérgio. É um prazer muito grande conversar novamente com o senhor. Bom dia, é um prazer para mim de falar com vocês na Hora Israelita em Porto Alegre. O Sérgio tem um portunhol muito bom, muito compreensível. Obrigado. E é muito simpático aqui para todos nós. Mas diga-nos, doutor Sérgio, sobre as atividades mais recentes do Centro Simon Wiesenthal que o senhor coordena em toda a América Latina. Bom, as atividades mais recentes do escritório latino-americano do Centro Wiesenthal tem que ver com uma protesta que fizemos contra um grupo neonazista em Peru que está culpabilizando os judeus de ser responsáveis dos problemas do Peru, não somente agora, mas desde a conquista dos espanhóis. Eles dizem que o Francisco Pizarro, o conquistador que atuou no Peru, foi um judeu e que as pesquisas do líder desse grupo encontrou que também Winston Churchill e Theodore Roosevelt e até Che Guevara foram judeus e são responsáveis dos problemas que tem hoje Peru, e que ele pede que os judeus de Peru sejam, os cidadãos peruanos judeus sejam expulsados. Isso é uma coisa totalmente sem sentido, mas o que foi surpreendente foi que ele fez uma reportagem para o jornal The Guardian de Grã-Bretanha. E são grupos pequenos, aislados, mas são perigosos porque são muito violentos. E nós pedimos às autoridades peruanas de fazer um processo contra ele por incitação ao ódio. Também fizemos uma protesta contra a viagem do secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, ao encontro do movimento Não Alinhados, que aconteceu em Teherã, e onde a grande figura do encontro foi o presidente iraniano Ahmadinejad. Mas, Sérgio, a respeito do teu relato, realmente há uma assertiva de um filósofo brasileiro que diz que pela boca dos irresponsáveis qualquer bobagem pode sair. Inclusive, fez alusão que Simão Bolívar, o histórico Simão Bolívar, foi de descendência judaica. Pode até ter sido, mas os benefícios que ele deixou consignados à integração latino-americana são notórios. Sim, a bobagem pode sair, mas o problema não é somente a bobagem que a gente pode dizer, mas o que isso pode provocar ou trocar-se em atos de violência. Isso é que nós queremos evitar e queremos que se tomem as resoluções para que isso não aconteça. E eu gostaria também de fazer um comentário sobre uma reunião que o diretor de Relações Internacionais do nosso centro, Dr. Shimon Samuels, e o diretor adjunto internacional do Centro Simon Wiesenthal, o Rabino Abraham Cooper, tiveram estes dias, esta última semana, com a ministra da Justiça da Alemanha,
Vocês seguramente, vocês e a sua audiência conhecem os problemas que acontecem hoje na Alemanha sobre o Brit Milá. E que tem grupos que querem proibir o Brit Milá. E o centro protestou porque e pediu uma resposta política ao que aconteceu com uma corte, um tribunal de Colônia na Alemanha, que quiso penalizar, culpabilizar a um Moil por a prática do Brit Milá. E seria uma vergonha para o mundo que tenha uma campanha contra a circuncisão e é uma violação das liberdades religiosas. Sérgio? Sim. Qual a posição do Centro Simão Wiesenthal sobre a recente entrada da Venezuela no Mercosul, da forma como ela entrou, com o afastamento do Paraguai e com a união do Brasil, Uruguai e Argentina, possibilitando essa entrada da Venezuela? Quais os perigos que isso representa para a comunidade judaica? Os perigos que isso representa para a comunidade judaica no Mercosul e para a sociedade no Mercosul é que Venezuela é o vector para o Irã na América Latina e também no Mercosul. Nós enviamos cartas para os ministros das Relações Exteriores da Argentina, de Brasil e de Uruguai, os ministros Héctor Timerman, Antônio Patriota e Luis Almagro, sugerindo que, no entanto que o Mercosul tem um tratado de livre comércio com o Estado de Israel, agora é o momento que Argentina, Brasil e Uruguai digam a Venezuela que tem que normalizar suas relações com Israel, que estão rotas pela culpa do Hugo Chávez. Sérgio Wider. Sim. Recentemente, agora no mês de julho, foi anunciada a prisão do criminoso nazista húngaro Laszlo Ksatari, de 97 anos. Atualmente, o Centro Simão Wiesenthal ainda está atrás de mais alguns outros nazistas? Sim, o Centro Wiesenthal sigue ainda procurando os idosos nazistas que estão em liberdade, que esse é um projeto que é sobre a liderança de meu colega Efraim Zurov, que foi quem encontrou o Laszlo Ksatari na Hungria. E ele tem um projeto que se chama A Última Oportunidade, porque esses criminosos nazistas são muito idosos. Laszlo Ksatari tem 97 anos. Sim. Então, os criminosos que possam estar vivos em liberdade hoje têm não menos de 90 anos. Sim. E queremos apurar os tempos para encontrar aqueles que todavia podem ser traídos diante da justiça. Com certeza. Você sabe mais ou menos, pelo menos, em quais países que eles se encontram? Principalmente na Europa Oriental e nos países do Báltico. Certo. Sérgio, muito obrigado por tua participação, sempre brilhando em nossas audições e que servem realmente para esclarecer nossos ouvintes sobre a atualidade do mundo judaico. Obrigado a vocês, é um prazer para mim, e se não falamos antes de Rosh Hashanah, gostaria de desejar para todos vocês Shana Tová, que seja um bom ano, cheio de abençoes e felicidade. Muito obrigado, Sérgio. Retribuímos os votos. Shana Tová para vocês. Bekutá. Shana Tová. Tchau. 9 horas, Roberto, 9 horas e 22 minutos. Fábio, já que ouvimos Simão Wiesenthal que caça os nazistas, a Globo apresentou na semana passada uma entrevista com uma colega da Anne Frank, agora por ocasião do passamento de 70 anos da Anne Frank, e ela falou que a última vez que viu a Anne Frank foi num campo de concentração. Ela estava esquelética, coberta por um cobertor cheio de piolho, em estado muito ruim. Apesar disso, a Anne Frank escreveu no seu diário:
Apesar de tudo, acredito que os homens são bons. Impressionante a força da Foi no campo de concentração de Bergen-Belsen, né? Isso aí. E seguem as mensagens que a hora israelita está recebendo com o computador já quase que congestionado. Nós queremos registrar a mensagem da estimada ativista comunitária, a senhora Rita Burta, presidente da Sociedade Israelita Dama Sefaradi, cumprimentando a hora israelita pelos seus 66 anos de audiência e maravilhosa assistência. Cola Cavote escreve Rita Burt. Dona Rita Burt é mãe do nosso querido e estimado correspondente em Israel, o jornalista Nelson Burt, que brevemente estará em Porto Alegre e vai passar um mês aqui conosco. E também registramos o contato do ouvinte Edson do Vale. Estamos na escuta, parabéns pelo aniversário de 66 anos da Hora Israelita e a toda a direção e apoio administrativo que fazem a pauta da agenda do programa. Apresentam e coordenam. O programa é de perfil A, conseguiu conquistar a posição A, com suas excelentes geoanálises bem focadas e pontuais, conciliando com a expressão de sua cultura local. O programa transcendeu a sua proposta e hoje é um programa que serve de base até para cientistas políticos, sociólogos, historiadores, teólogos, pesquisadores, estudantes e demais interessados. Uniu a cultura judaica local com a grande cultura e hoje é uma referência. Sucesso, vida longa e um abraço a todos do ouvinte Edson Oliver, aqui do Vale dos Sinos. Bom, muito obrigado, Edson. Conseguiu resumir em 5, 6 linhas toda a nossa proposta, todo o nosso esforço de estar todos domingo de manhã aqui às 8 horas apresentando a Hora Israelita. Novamente, muito obrigado, Edson. E agora vamos a um rápido intervalo comercial e já retornamos. A farmácia Spengler, 20 anos de atividades reconhecidas por seu pioneirismo e qualidade. São 2 pontos de atendimento à disposição para melhor atendê-lo. Rua Vasco da Gama, 183, no bairro Bonfim, telefone 3311-3314, e na Rua Antenor Lemos, número 36, quase em frente ao Hospital Mãe de Deus, telefone 3231-7744, com estacionamento próprio. A farmácia Spengler é especializada em manipulação de fórmulas e medicamentos personalizados. Maiores informações sobre os serviços no site www.farmaciaspengler.com.br. O Fundo Comunitário apoia os movimentos juvenis de nossa comunidade, o Colégio Israelita e a Marcha pela Vida, trabalhando assim pela preservação de nossa herança cultural. Pio 12 é especializada no atendimento aos cemitérios tanto do União quanto do Centro Israelita e também oferece serviços de translado para fora de Porto Alegre com preços acessíveis. Funerária Pio 12, Oswaldo Aranha 642, telefone 24 horas 3311-8466. Mais tranquilidade, mais segurança, mais rentabilidade, é mais que poupança, é o poupanção, Porto Crédito. Mais bem-vindo pro seu din-din, é na Porto Crédito. Poupanção Porto Crédito Financeira, mais din-din pro seu din-din. Ligue 3014-7700. Sou publicitária, sou mãe, sou esposa, sou mulher, sou dona de casa e sou síndica do meu prédio. Na realidade, eu estou muito tranquila e eu só tenho isso porque eu tenho a Guarida como parceira, sempre que eu preciso. O dia a dia da Guarida não é feito apenas de imóveis e condomínios. É feito de sonhos e projetos de vida. Guarida Imóveis. Tudo que a gente faz é por você. Hora Israelita é música, opinião, notícias via internet, notícias da comunidade, culinária, entrevistas, correspondentes do exterior, informação, cultura e muito dinamismo. Essa é a Hora Israelita, o seu programa de domingo, há 66 anos, sempre ao vivo. Davi, e
Como a pessoa pode ouvir a rádio israelita através do horaisraelita.com? Então, você acessa a internet, acessa o nosso site horaisraelita.com e aí você vai ter a barra de menu logo abaixo do nosso logo, Hora Israelita. Vamos repetindo aí, por favor. A pessoa entra na internet, no site horaisraelita.com. Certo. E aí você vai entrar na nossa página, vai estar na nossa homepage, na nossa página inicial, vai ver o nosso logo Hora Israelita e embaixo você vai ver o menu que está na home, notícias, ao vivo, web rádio, história, equipe, editorial, programas. E você vai acessar então o menu web rádio. A web rádio é a nossa rádio 24 horas de músicas e estamos aí para inserir muitas notícias, programas de culinária também com a Dona Helena. Aulas de hebraico também. Aulas de hebraico. Palestras e quem quiser fazer de repente algum rabino, queira passar alguma palavra ou alguma coisa assim, também podemos inserir dentro da rádio online. Davi, e qual a programação depois das 10 da nossa rádio? Hoje, por exemplo, nós vamos depois das 10, assim que terminar o programa, começa o violinista Itzhak Perlman, um dos maiores violinistas do mundo, é israelense. Klezmer. Nós temos depois músicas tradicionais judaicas também tocando. Nós temos um pouco de um pop rock israeli, uma música mais divertida. Sim. E essa é a programação do dia. Até esse pessoal que tem o rádio agora com a internet, né, pode programar e ficar ouvindo música judaica o tempo inteiro no carro, né? Celular também, ele pode ser acessado pelo celular, esse iPhone. Sim, também pode ser. Smartphones. Você liga só no site, bota play ali e pronto, deixa ligado. Né, uma música tem blues também, muito bom de ficar de fundo, às vezes fazendo outra coisa, né? Muito bem. Parabéns, Davi, pelo seu esforço. E agora então vamos aos avanços da ciência em Israel. Hoje falaremos sobre uma pesquisa que mostra que o cérebro é capaz de aprender durante o sono. O cérebro humano tem a capacidade de captar informações novas durante o sono, concluiu uma pesquisa publicada por pesquisadores do Instituto Israelense Weizmann. A pesquisa, realizada ao longo de 3 anos, examinou a correlação entre o olfato e a audição e a memória armazenada no cérebro. Segundo a cientista-chefe, estudos prévios já demonstraram a capacidade de bebês aprenderem enquanto dormem, mas a pesquisa recém-divulgada descobriu que o mesmo vale para adultos. O experimento examinou reações de 55 pessoas que foram expostas à sequência de sons e cheiros enquanto dormiam. As sequências, que incluíam um intervalo de 2,5 segundos entre o som e o cheiro, expunham os participantes a odores agradáveis, de perfume ou shampoo, ou desagradáveis, de peixes podres ou outros animais em decomposição, de forma sistemática e sempre antecedidos por sons que se repetiam. Durante o experimento, os cientistas observaram sinais de que os participantes adormecidos passaram por uma aprendizagem associativa. A cientista também relatou que as mesmas reações ocorriam na manhã seguinte, quando os participantes acordavam. Se fossem expostos a um som associado a um odor agradável, respiravam longo e profundamente. A descoberta pode ser o primeiro passo no estudo da capacidade do cérebro humano de obter uma aprendizagem mais complexa durante o sono. No entanto, segundo os cientistas, são necessárias mais pesquisas para examinar as diferenças entre o funcionamento dos mecanismos cerebrais de pessoas adormecidas e despertas. Então esse foi o destaque de hoje de avanços tecnológicos em Israel. A Hora Israelita cumprimenta a nova diretoria eleita da Benemérita Entidade Comunitária, o Lar Maurício Seligman, de tão relevantes atividades desenvolvidas em nossa comunidade há vários decênios. A nova diretoria é encabeçada pelo Dr. Mário Schwartzman como presidente
Mário Caspari, vice-presidente. Primeiro secretário, Manuel Peterman. Segundo secretário, Aquiles Swirsky. Primeiro tesoureiro, Luciano Steinbruck. Segundo tesoureiro, Saul Friedman. Diretor financeiro, Zelig Prikladnitsky. Diretor de admissões, Simcha Brodaks. Diretor de administração e patrimônio, Flávio Lerman. Diretor de assuntos médicos, Nilton Leher. Diretor jurídico, Luiz Carlos Levenson. E diretor de recreação e lazer, Leão Davi Unikowski. Almejamos muito sucesso para essa nova composição da diretoria do Lar Maurício Seligman, de Porto Alegre. Dr. Mário Schwartzman, que é neto da fundadora das Damas de Caridade, Dona Rivka Vishnevetsky. Veja como a linhagem, como o pessoal vai criando costumes de servir a comunidade através do voluntariado. Parabéns. Estamos recebendo também os cumprimentos pelo aniversário da Hora Israelita, que agradecemos, do Dr. Guilherme Carlos. E também recebemos uma ligação do senhor Manuel Pereira, de Gravataí, que está na escuta e também está felicitando a Hora Israelita. E também registramos o torpedo da ouvinte Márcia Jacques. E a capa da revista Sociologia diz que Israel está proibindo a entrada de imigrantes e que Israel é um estado excludente. Hitler odiava a esquerda e ele é nazista. Então essa é a mensagem de Márcia Jacques. E a próxima música, o Fábio, homenagem a 12 aniversariantes amanhã, ao Marcelo Schott-Zenkowski e a Regiane Vishnevetsky Askes. Qual é a música? É, Dr. Jacó, qual é a música? Vaimir Bistuchen.
Israelita, o seu programa de domingo há 66 anos, sempre ao vivo, 9 horas mais 38 minutos, temperatura aumentando aqui no Morro Santo Antônio, em Porto Alegre, já estamos com 18 graus e 3 décimos, e a previsão indica aí temperatura próxima dos 30 graus. E hoje que teremos o Bazar das Pioneiras, na sua 53ª edição, a partir das 10 horas, ali na Hebraica, na João Teles 508, entrada franca com várias atrações, comida judaica, leilão de arte, teatro infantil e muito mais. Realmente uma boa programação. Hoje, depois das 10, o Bazar das Pioneiras. Não é de se perder, hein? Também Delicatessen Leheim, aberto hoje, ali Fernando Vieira, até 1h da tarde, para que vocês possam fazer as encomendas para as festividades de Rosh Hashanah e Yom Kippur. E passamos a apresentar Um Fato em Foco. Na última semana foi celebrado o aniversário de uma extraordinária efeméride. Trata-se da célebre Operação Tapete Mágico, que envolveu o resgate realizado entre junho de 1949 e setembro de 1950, que levou 45 mil judeus do Iêmen ao Estado de Israel. Aviões de transporte britânicos e norte-americanos efetuaram cerca de 380 voos desde o Aden em uma operação secreta, só divulgada vários meses após o término da missão. De acordo com a tradição, os judeus viviam regularmente no Iêmen desde o século VII antes da Era Comum. Ao chegarem a Israel, foram alojados em acampamentos provisórios, onde havia pouca infraestrutura e recursos para albergá-los, já que a população judaica de Israel se duplicou em seus primeiros 3 anos após a independência do país. No entanto, em pouco tempo, esses novos imigrantes foram integralmente absorvidos pela sociedade israelense. Dado o fato de que os iemenitas nunca tinham visto aviões, ficaram assustados e se negaram a subir nas aeronaves. O rabino que acompanhava a operação para convencê-los a embarcar passou a citar um versículo bíblico e demonstrar-lhes que estariam seguros com a proteção divina para ingressarem nos aviões. Diz o livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31. Os que confiam em Deus terão novas forças, levantarão asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se cansarão. A partir de então, o embarque foi tranquilo. A Operação Tapete Mágico foi a primeira de uma série de ações de resgate com o objetivo de transportar em massa comunidades inteiras de judeus que eram perseguidos e algumas mesmo em perigo iminente de extinção nos países árabes onde viviam há milênios, para um lar seguro, saudável e igualitário em Israel, no decurso dos anos de 1950 a 1960. E agora notícias via internet, segunda edição. Rio Grande do Sul formará comitê de apoio a refugiados palestinos. O governador Tarso Genro fez o anúncio por ocasião da visita do comissário-geral de assistência aos refugiados palestinos da Agência das Nações Unidas. O representante da ONU agradeceu o apoio brasileiro e discutiu a possibilidade do país se tornar um contribuinte permanente dos 5 milhões de refugiados palestinos que vivem em campos na Palestina, Jordânia, Síria e Líbano. Irã acelera esforços para obter arma nuclear, afirma Israel. O primeiro-ministro israelense Bibi Netanyahu afirmou ao membro do Congresso americano em visita a Israel que o Irã acelera sua busca pela arma nuclear, ignorando as sanções internacionais. E agora já está na linha, diretamente de Nova York, a nossa estimada correspondente Débora Slur. Bom dia, Débora. Em Porto Alegre são 9 horas e 43 minutos e a temperatura aqui é de 18 graus e 4 décimos. Bom dia, aqui em Nova York são 8 horas e 43 da manhã, estamos com agora chegando aos 24 graus, a máxima deve chegar a 27 e estamos com o tempo parcialmente nublado.
A visita do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, ao encontro dos países não alinhados em Teherã essa semana foi a cereja do bolo para os iranianos. Além do secretário-geral, o Irã se vangloriou de ter sido honrado com a presença de 2 reis, 27 presidentes, 7 primeiros ministros e representantes de mais de 100 países membros e 17 países observadores. Como seus líderes deixaram bem claro, o Irã está longe de estar sendo ostracizado pelo mundo. O fato do Irã ser o patrocinador líder do terrorismo internacional, estar sofrendo sanções do Conselho de Segurança da ONU, estar ilegalmente buscando armas nucleares, enquanto que recusa qualquer inspeção da Agência Nuclear de Energia Atômica da ONU, parece não ter qualquer relevância para Ban Ki-moon. Nem mesmo o fato do Irã ter violado a Convenção contra o Genocídio da ONU, estar enviando tropas, dinheiro e armas para que Bashar Assad continue o massacre diário de seus cidadãos na Síria, ou continue sua perseguição aos cristãos, Bahá'í e outras minorias religiosas, e use dos métodos mais brutais para eliminar seus dissidentes, foram considerações desses líderes na sua decisão de participar desse encontro. Ban Ki-moon e o resto dos participantes sabem de tudo isso. Eles também sabem que o propósito deste encontro, nas próprias palavras de Teherã, foi dar um tapa na cara dos Estados Unidos e um tiro de misericórdia no sistema liberal-democrata. Mas ninguém se importa. Ahmadinejad foi eleito secretário-geral da organização para os próximos 3 anos. O movimento dos países não alinhados foi criado em 1961 por países que não queriam se alinhar nem com os Estados Unidos, nem com a União Soviética durante a Guerra Fria. Mas Cuba, um país satélite da União Soviética, foi aceito como membro de qualquer forma, assegurando a proteção dos interesses do Kremlin em detrimento da América. O colapso da União Soviética não provocou nenhuma mudança na organização. Hoje, o Irã, a Venezuela e os outros estados anti-americanos e anti-democracia ditam sua agenda. Os países membros da organização têm uma maioria automática na Assembleia Geral da ONU e no Conselho de Segurança, países autocráticos como China e Rússia têm o poder de veto. Nesse cenário, será que haverá um ponto no qual os países democráticos irão concluir que as Nações Unidas se tornaram uma organização incorrigível e irreversivelmente contaminada e hostil aos valores de liberdade do Ocidente? Vamos ver então as agências da ONU. A mais infame de todas é o Conselho de Direitos Humanos, que não faz absolutamente nada para promover direitos humanos. E, ao contrário, protege os piores violadores enquanto se ocupa em atacar Israel e os Estados Unidos. Seu mais novo membro será o Sudão, uma ditadura jihadista responsável pelo genocídio em Darfur. E aí temos a Unesco, a Agência de Cultura e Ciência. Em março último, 33 dos 58 estados diretores anunciaram que irão premiar Teodoro Obiang Nguema, o presidente da Guiné Equatorial, com $3 milhões. Obiang tomou o poder através de um golpe em 79 e com a ajuda das Nações Unidas se tornou o 3º maior exportador de petróleo da África. Só que o povo continua na maior miséria. O governo aplica um pouco mais que 0,5% de sua renda na educação e há menos de um médico para cada 3 mil habitantes. O país tem mais de 22% de desempregados. Contra outra agência da ONU, a WIPO, que lida com propriedade intelectual, há alegações que ela teria transferido tecnologia americana tanto para o Irã como para a Coreia do Norte. Os responsáveis se recusam a cooperar com a investigação aberta nos Estados Unidos. E os ouvintes se lembram da investigação da ONU sobre o assassinato do primeiro-ministro libanês Rafik Hariri? Muito tempo e dinheiro foram gastos
mas absolutamente ninguém foi levado a julgamento. Sobre o Irã, nos últimos anos, o país dos ayatolás foi nomeado membro para supervisionar a Conferência do Tratado de Proliferação de Armas da ONU, apesar de fornecer armas ilegalmente para Assad. Foi também membro do Comitê de Direito Internacional, da Diretoria Executiva do Fundo das Crianças, vice-secretário da Comissão de Desarmamento da ONU e relator do Comitê da ONU de Informação, que é o órgão destinado a promover a liberdade de expressão e de imprensa. Bem, a Coreia do Norte, a China e a Rússia também fazem parte desse comitê. Acho que não preciso relembrar as falhas da ONU em Ruanda e Srebrenica, sua corrupção crônica e a revelação que suas forças de paz infligiram violência sexual às mulheres e crianças que deveriam proteger. Não é preciso dizer que não era isso o que os fundadores da ONU tinham em mente. Em 1946, o presidente americano Harry Truman disse que ele esperava que a nova organização pudesse manter a paz no mundo. Ele queria que a Assembleia Geral se tornasse o corpo deliberativo supremo da humanidade. A ONU diz que tem 4 objetivos: manter a paz, desenvolver relações amistosas entre as nações, ajudar nações a trabalharem conjuntamente para vencer fome, doença, analfabetismo e encorajando o respeito pelos direitos e liberdades, e harmonizar as ações das nações para alcançar esses objetivos. Será que há alguém no mundo que pode dizer seriamente que não só a ONU falhou miseravelmente nesses objetivos, mas se tornou um parque de diversões para os ditadores do mundo? Não dá ainda para entender que a missão real daqueles no leme das Nações Unidas é de transferir dinheiro e poder dos Estados Unidos para as outras nações anti-americanas e antidemocráticas? Os Estados Unidos sempre foram os maiores doadores da ONU, contribuindo com quase 1/4 do orçamento da organização, quase 7,7 bilhões de dólares em 2010. Obama ainda não revelou quanto doou para a ONU em 2011. Pode ser muito mais. 55 países no mundo têm o PIB menor do que o orçamento dessa organização. Nesses tempos de dificuldade econômica, com muitos americanos desempregados e perdendo suas casas, chegou o momento de rever se esses bilhões não poderiam ser melhor aplicados do que numa organização que claramente não está interessada em promover os ideais americanos de liberdade e democracia. Esse comentário, desejo a todos uma boa semana e até domingo que vem. Muito obrigado, Débora. Excelente comentário. Até o próximo domingo. 9h mais 51, hora israelita, sempre ao vivo, há 66 anos, agora 18 graus e 4 décimos, aqui na capital dos gaúchos, nesta manhã ensolarada. Não esqueçam, às 10 horas da manhã, logo em seguida do programa, teremos mais uma edição do Bazar Anual das Pioneiras, este ano com o seguinte tema: Bom Fim, ontem, hoje e sempre, homenageando o bairro onde se fixou no início do século passado a grande parte da coletividade judaica aqui na capital. E registramos do vereador Walter Nagelstein, sempre tão bem identificado com a comunidade judaica, a sua seguinte mensagem: há 66 anos, a Hora Israelita informa a comunidade judaica de Porto Alegre e a integra a comunidade maior, que perdure no tempo tão relevante função. Mazel Tov, vereador Walter Nagelstein. Muito obrigado, vereador Nagelstein. E também temos e-mail da nossa querida ouvinte Yara Blostein, também parabenizando a equipe da Hora Israelita pelos seus 66 anos, e também recebemos mensagem da nossa ouvinte, Roberto, aquela que é a lenda viva do Bonfim, Dona Maria Dortmund, também parabenizando a Hora Israelita. E passamos a apresentar as manchetes dos principais jornais israelenses. Israel realiza treinamento de emergência em Tel Aviv. Irã obteve 189 quilos de urânio altamente enriquecido desde 2010.
Ban Ki-moon condena aqueles que negam a existência do Holocausto e do Estado de Israel. Tensão em Israel leva a embaixada do Brasil a se preparar para a emergência. Netanyahu denunciará o regime terrorista iraniano na ONU. Egito e ONU questionam o Irã na reunião dos não aliados. ONU acusa Irã de fornecer armas para a Síria. Egito sufoca a indústria dos túneis clandestinos para Gaza. Ministro israelense quer eleições na Palestina. 3 universidades israelenses entre as 100 melhores do mundo. Irã acelera esforços para obter arma nuclear, afirma Israel. Israel acusa a África do Sul de apartheid contra produtos de colonos judeus. Governo do Rio Grande do Sul formará comitê de apoio a refugiados palestinos. Irã rejeitou ajuda humanitária dos Estados Unidos. E uma notícia de agora há pouco, no site do Jerusalém Post, afirma que Premier de Israel lamenta a falta de limite ao programa nuclear do Irã. O primeiro-ministro israelense, Bibi Netanyahu, criticou neste domingo a ausência de uma clara linha vermelha traçada pela comunidade internacional ao programa nuclear iraniano. Fábio, e me lembro quando a área israelita completou 60 anos e fomos homenageados pelo Legislativo, o Ibsen Pinheiro falou que a comunidade judaica, por tudo que acontece, não tem o direito de não estar sempre atenta. E para isso a área israelita é instrumento fundamental. E para fechar o programa, vamos ouvir a bela música Jerusalém de Ouro. Pela Bandeirantes, há 66 anos levando ao ar mensagens da cultura, da tradição e da atualidade judaica. Deu um problema técnico com a gravação de Jerusalém de Ouro. E recebemos um e-mail do nosso ouvinte e também um dos fundadores aqui da Hora Israelita, o Dr. Mordecai Meir, dizendo que segunda-feira, amanhã, no dia 13 de setembro, à noite, no programa Trajetórias da TV Câmara, canal 16 da NET, Dr. Mordecai Meir, um dos primeiros diretores e apresentadores da Hora Israelita, será entrevistado. E esse programa será repetido nas noites de quarta e sexta-feira próximas. Então amanhã, fiquem ligados à noite, programa Trajetórias, TV Câmara, canal 16 da NET, que também é o canal Assembleia. Entrevista com o Dr. Mordecai Meir, que foi um dos fundadores, um dos primeiros apresentadores aqui da Hora Israelita. E vamos apresentar agora então a música Al Kolele. Thank you.
síndica do meu prédio. Na realidade, eu estou muito tranquila e eu só tenho isso porque eu tenho a Guarida como parceira, sempre que eu preciso. O dia a dia da Guarida não é feito apenas de imóveis e condomínios. É feito de sonhos e projetos de vida. Guarida Imóveis. Tudo que a gente faz é por você. Tá aqui demais, Dindim pro seu Dindim. Então vem que a ponto Fred tem. Mais tranquilidade, mais segurança, mais rentabilidade, é mais poupança. É o poupanção, Porto Fred. Mais Dindim pro seu Dindim, é na Portocred. Poupanção Portocred Financeira. Mais Dindim pro seu Dindim. Ligue 3014-7700. A Delicatessen Lehain oferece e aceita encomenda dos melhores pratos típicos da culinária judaica, além de ser especializado em produtos com selo kasher. A Delicatessen Lehain fica no coração do Bonfim, Fernandes Vieira, 418, telefone 3311-2323. Se você quer criar publicidade popular, se você quer inovar publicidade popular, se você quer divulgar publicidade popular, se você quer ganhar publicidade popular. Aumente suas vendas. www.publicidadepopular.com.br. Estamos finalizando mais uma audição de Hora Israelita, na semana em que completa os 66 anos de existência. Estimados ouvintes do Rio Grande, do Brasil e do mundo via internet, tenham uma boa e abençoada semana e até o próximo domingo, às 8 horas da manhã, aqui pela Bandeirantes. Estimados ouvintes, cordialmente, Shalom.